Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula. Essa aqui é a continuação da nossa aula da semana passada, que a gente estava falando sobre esse período de redemocratização aqui do Brasil. Antes de começar a aula, ou retomar a nossa aula, a gente tem uma novidade agora, tá? Esses vídeos que eu vou começar a lançar para você, o que eu estou lançando para vocês, eu vou deixar agora todos no YouTube, tá, gente? Olha só, agora eu sou youtuber. Na verdade, não é minha intenção, tá? Virar youtuber, nem tenho dom para isso, nem tenho, nada para isso. A ideia é que, assim, outras pessoas podem ter também acesso a essas aulas. Então, acho que é mais fácil para assistir, inclusive. E pessoal do terceiro podem ver também as aulas de vocês. Essas matérias de segundo ano são bem importantes para vestibular. E aí, como eles não estão tendo acesso às nossas aulas, eu achei interessante a gente fazer esse canal diferente, tá? Ou seja, uma via diferente para eles poderem acompanhar as aulas, tá bom, gente? Então agora, se vocês gostarem do vídeo, deixa o seu like, tá? Coloca o sininho aí para toda vez que eu colocar o vídeo, vocês conseguirem perceber que eu coloquei o vídeo novo, tá bom? E é isso. Compartilhem. Ridículo fazer isso, viu, gente? Me sinto muito estranho fazendo isso. Quero deixar bem claro, tá bom? Bom, nossa aula, apesar desse tom de brincadeira, não é um tema, muito leve, pelo contrário, nossas últimas aulas têm sido temas que são um pouco pesados. Eu falei para vocês quando a gente começou esse vídeo na semana passada, esse tema na semana passada, que quando eu comecei a organizar essas matérias, uma coisa que para mim ficou muito evidente era uma tristezinha, assim, no fundo do meu coração, sabe? Uma tristezinha mostrando como a política brasileira é péssima, como os políticos brasileiros são péssimos. E eu sempre digo, gente, olha, não tenham político de estimação, não fiquem endeusando políticos. A classe política no Brasil, ela tinha que ter no mínimo, eu acho que para ser político no Brasil, as pessoas tinham que ter pelo menos muitas aulas de ética, de moral, a ética especificamente, porque acho que as pessoas não entendem a importância de ocupar um cargo político. Desde o nosso período de redemocratização, a gente percebe que já tivemos muitos problemas, A gente começou lá com o Sarney, bem meia boca o Sarney, Também vários envolvimentos com corrupção, muita incompetência, os planos políticos dele horríveis, os planos econômicos dele, todos foram por água abaixo. Depois veio o Collor, que é ainda uma decepção maior, que era tido como o grande salvador da pátria, sofreu um impeachment lá em 92, por todas as provas, foi afastado por casos de corrupção, tudo comprovado, um processo inédito no Brasil, mas que depois vai se repetir mais tarde. O FHC, que tem uma postura assim, que realmente tem medidas que ajudam bastante o Brasil, tá, gente? Eu posso até ter um perfil de esquerda, isso não quer dizer que a gente não tem que entender tudo que acontece. Então, a gente teve algumas coisas muito positivas, sim, no governo do FHC, porém, tivemos vários problemas do mesmo tempo, Você também teve casos de corrupção, você também teve casos de desvio de dinheiro, a gente teve o caso das privatizações. O FHC, ele tinha um perfil muito neoliberal, Ele vai ser o primeiro presidente brasileiro que começa a adotar essas medidas neoliberais. Então, aqui a gente vai ter uma série de privatizações aqui de empresas brasileiras. E uma coisa que tem que falar, que eu falei na semana passada, vou repetir, é que o grande problema das privatizações é quando você privatiza empresas estatais que são lucrativas, tá? Não são empresas que estão dando prejuízo. Algumas que davam prejuízo foram sim privatizadas, mas outras que davam lucro foram privatizadas e com vários envolvimentos também, várias denúncias de corrupção, enfim. Então a gente já vê que o FHC também foi muito decepcionante. E algo que também tem que ser dito antes que a gente comece a falar sobre o Lula é que o FHC ele não resolve problemas de desigualdade social no Brasil. Então você começa o período do Lula com um país continuamente com essa desigualdade, Você continua tendo essa permanência da desigualdade social e econômica do país, não só entre regiões, mas também nas cidades brasileiras, Algumas cidades brasileiras que você tem uma situação de algumas pessoas muito ricas e outras muito pobres, então essa desigualdade ainda era muito gritante no Brasil. E aí quando ele entrega o cargo para o Lula, entrega não, quando o Lula ganha as eleições finalmente, o FHC entrega um país que tem sim muitos problemas que teriam que ser resolvidos.
E aí vamos começar a falar do Lula. Bom, a minha postura em relação ao Lula é o seguinte: a gente tem que fazer críticas em relação a ele, mas a gente também tem que admitir as coisas positivas que foram feitas. Aliás, a mesma coisa, vocês perceberam que eu fiz a mesma coisa com o Fernando Henrique, tá? A gente tem que admitir as coisas positivas da história, mas a gente também tem que entender as questões negativas, e eu vou tentar mostrar para vocês tanto os lados positivos quanto os lados negativos, antes que vocês comecem a falar que eu sou petralha, tá bom? Gente, o Lula ele vai ter um governo, o período de mandato dele vai ser de 2012 a 2010, já que ele foi reeleito, tá? Então ele vai fazer 2 mandatos, ele vai pegar um país muito diferente do país que o FHC pegou, tá bom? O FHC vai pegar um país que estava lá com uma inflação enorme, né? Vocês lembram que a gente teve o plano Collor, é uma instabilidade política e econômica gigante, o Brasil muito mal visto internacionalmente, e isso tem uma estabilização durante os períodos do FHC, os 2 mandatos do FHC. Então, quando o Lula ele pega o poder, já é, digamos, um país que é muito mais estável, né, politicamente, economicamente, mas que ainda apresentava profundas desigualdades sociais. Então, o abismo que separava as pessoas ricas das pessoas muito pobres era gigante, tá? E mesmo a classe média brasileira era uma classe muito inferior à classe média que nós tínhamos hoje. Então, o número de pessoas que estavam se enquadrando nessa classe média era muito menor, tá certo? E é engraçado que essa classe média, ela cresce no período do Lula e depois nega, tá? E depois não consegue entender, fazer essa conexão da importância econômica do período do Lula. Bom, gente, o período do Lula, vocês podem falar mal o quanto vocês quiserem, vocês podem detestar o Lula por N motivos, e eu dou toda a razão para vocês, mas a gente não pode negar que foi o período de maior crescimento da economia brasileira. Tá bom? E não só em termos econômicos, se eu pegar os números brutos, mas também, gente, foi um período em que o Brasil cresceu muito, inclusive, o seu próprio status em relação aos outros países do mundo. A gente teve um desenvolvimento que foi tão grande e estável ao mesmo tempo, com políticas e medidas muito claras, nada que prejudicasse, né, a longo prazo o que era feito no Brasil, e isso fez com que a postura do Brasil em relação ao mundo ficasse numa posição realmente superior. A ponto, gente, de depois o Lula ter uma relação muito próxima do Obama, né, um pouco mais para frente. O Brasil ele se colocou junto com os BRICS, né, que era aquele grupo de países em desenvolvimento que mais cresciam, que aí era junto, além do Brasil, China, Rússia, Índia. Então veja que foi um período em que não só nós tivemos um crescimento bruto mesmo, em números, mas também o status brasileiro cresceu. Então a gente passa a ter uma postura mesmo de desenvolvimento que acaba chamando a atenção do mundo inteiro, tá bom? Por que a gente vai ter um crescimento econômico? Veja bem, a partir desse momento nós vamos ter baixa de inflação, que já estava baixa, tá? No FHC a gente já tinha um decréscimo dessa inflação, a gente teve quase um zero de inflação, e aí depois continua, né, com essa baixa inflação, o desemprego começa a cair, você vai ter um incentivo para exportação, tá? Várias políticas de exportação, o Brasil faz vários acordos com outros países. E é muito interessante a gente notar que essa parte ideológica deixa de existir. Tipo assim, a gente começou a fazer comércio com todo mundo, literalmente, independente da sua posição de direita ou esquerda. Quer dizer, a ideia era você realmente vender e fazer acordos comerciais que fossem produtivos para o Brasil. Então a gente vai se abrir para exportação, começa a exportar muitos produtos brasileiros. O BNDES, gente, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, é um banco estatal. A ideia do BNDES é literalmente emprestar dinheiro para grandes projetos ou para indústrias. Tem linhas de créditos também para indústrias menores. E o BNDES, gente, ele vai dar financiamento para a gente ter uma série de construções de infraestrutura. As infraestruturas brasileiras, então grandes pontes, né, coisas parecidas até com... Parecida não é bom dizer, né? Mas coisas semelhantes com o que foi feito na ditadura, né? Obras mesmo de infraestrutura, com o crescimento de portos, aeroportos, estradas federais. Então, tudo isso acaba sendo reativado com o investimento do BNDES, e isso faz com que a gente tenha um aumento no número de empregos, tá? Esse setor da construção civil, ele é fundamental nesse setor de empregabilidade, porque não vão ser empregados apenas as pessoas que estão diretamente envolvidas, né? Pedreiros, servente de pedreiro,
pedreiro, mestre de obra, engenheiro, arquiteto, também é empregado, gente, as pessoas que estão nas lojas de construções, as grandes empreiteiras, tá? Todo o transporte. Então é uma cadeia de produção enorme que ajuda, então, a aumentar o número de empregos aqui no Brasil. Então, o número de desempregados a partir desse período tem uma queda gigante, tá? Bom, a gente vai ter o estímulo, o investimento ao microcrédito, então quer dizer que a gente começa a incentivar as pessoas a comprar. Gente, se as pessoas têm maior poder de compra e o salário mínimo também ele começa a crescer, começa a ter um valor muito superior ao que se tinha nas outras décadas, então você tem um salário mínimo que é estável e relativamente alto. Ao mesmo tempo, você facilita o crédito, então as pessoas agora podem comprar em 10 vezes, 12 vezes, 18 vezes. Eu lembro que as Casas Bahia faziam carnês de até 48 vezes. Então você aumenta a possibilidade das pessoas consumirem. Quanto mais consumo, olha como é uma bola de neve. Quanto mais consumo, automaticamente mais produção significa mais empregos é mais gente recebendo é mais gente consumindo. Então aí você tem um ciclo de crescimento. Então por isso que foi tão importante esse acesso ao crédito para as pessoas, tá? Claro que às vezes acesso ao crédito também significa pessoas endividadas, mas isso já é outra história, né? Já são outros 500. Nós vamos ter também, gente, um recorde na produção da indústria automobilística. Muitas pessoas conseguiram comprar carros. Fortalecimento da Petrobras. Pronto, fala rápido. Aqui lembre-se que o Brasil ele descobriu o pré-sal, que é uma das maiores camadas, uma das maiores jazidas de petróleo do mundo. O Brasil até então era considerado um país com quase nada de petróleo. A gente tinha algumas jazidas e alguns pontos específicos do Brasil. E aí, de repente, a gente descobre que nós temos uma riqueza gigante desse petróleo. O que, né, muito dinheiro vai atrair também outros casos de corrupção que eu vou mostrar daqui a pouco. Junto com isso, a gente vai ter uma classe média que aumenta demais do Brasil, programas como Bolsa Família, o FIES, o ProUni, o PAC, gente, que é um programa de aceleração do crescimento, que são vários investimentos públicos em setores de construção. Então, de novo, né, crescimento de portos, aeroportos, estradas, enfim, infraestrutura mesmo, e que é ponto-chave, tá? Principalmente um país como o Brasil, que é muito grande, você tem que ter o crescimento de infraestruturas, para que possa vir, por exemplo, uma multinacional para cá, se instala em um ponto do Brasil e consegue acesso à energia, acesso à água, acesso à internet, redes de transporte eficientes para escoar suas mercadorias. Então não é simplesmente atrair empresas, né? Você também tem que dar condições para essas empresas, e esse PAC fez isso, esse Programa de Aceleração de Crescimento Econômico fez isso. Tá? Então é uma política muito importante. Gente, porém, esse crescimento econômico, esses vários pontos positivos, essas políticas sociais, inclusive a diminuição da pobreza, que foi um ponto-chave do governo Lula, tá? Você teve, de fato, a possibilidade de você tirar muitas pessoas da fome. Então, pessoas que eram miseráveis começaram a alcançar um padrão de consumo que era algo, não digo excelente, mas pelo menos tira dessa linha da miséria. Então, se você vê, o Brasil ele saiu, né, de um nível de desenvolvimento muito baixo e tem um crescimento maior. A classe média também cresce, mas começa a surgir lá de metade para o final do primeiro mandato do Lula, a gente começa a ter os casos de corrupção. Tá? Essa é a grande decepção. O que as pessoas que votaram no Lula acreditavam é que realmente, até parecido com o Collor, né? A gente ia ter uma coisa nova, uma coisa diferente, uma nova forma de se fazer política. Só que não existe nova forma de se fazer política no Brasil. Os políticos brasileiros, eles só entendem uma forma de se fazer política, que é o famoso toma lá da cá. Então, para você conseguir a aprovação de alguma coisa, você dá um cargo ali, você dá outro cargo ali, e aí fica nessa troca, né, de coisas. Você tem um cabide de emprego. O que é o cabide de emprego? E olha só, que eu acho uma grande sacanagem dessa classe média, muito desleal hoje em dia. Fala-se tão mal do funcionário público, como eu, por exemplo, né, que sou funcionária pública.
funcionário público, no geral, é uma pessoa que estudou bastante, muito às vezes, em alguns casos, passou num concurso e por isso que tem esse cargo, tá? Então ela não ganhou esse cargo, ela passou. E ninguém fala desse grupo enorme de cabides de emprego, gente, que tá lá, que são assessores, que são secretários, que é não sei quem, que é irmã do político X, que é parente de não sei o quê, e tá lá ainda, tá? E por mais que tenha tido um discurso de que isso ia acabar no Brasil, não acabou, e hoje a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, tá bom? O Lula, ele infelizmente não foi diferente, tá? Não foi. Nós tivemos um crescimento econômico, sim, enorme, maravilhoso, várias pessoas saíram da miséria, sim, isso é fantástico, mas nós tivemos, sim, vários casos de corrupção e que muitos deles foram, sim, comprovados, tá? Não todos, mas alguns deles foram. A gente começa com os casos de corrupção lá com o mensalão, tá, gente? O mensalão, ele seria uma espécie de mensalidade que era pago para políticos que eram a favor do governo. Então, para votar a favor as medidas que o governo queria que fossem aprovadas, ele literalmente dava uma espécie de mensalidade, né, uma espécie de mesada para alguns deputados. A gente vai ter o envolvimento de vários desses políticos. Outro caso de corrupção também vai ficar muito marcado é nos Correios, tá? A gente vai ter vários casos de corrupção nos Correios brasileiros, e aí vai ter o envolvimento daquele senhorzinho ali que talvez ultimamente vocês tenham visto, tá? Nós vamos ter a crise do uso dos cartões corporativos. O que é o cartão corporativo? Várias pessoas do governo federal, ministros, secretários, o próprio presidente, né? Eles têm acesso a um cartão que é um cartão de crédito que deixa eles gastarem o dinheiro público, e é isso. E não se enganem, tá, gente? Não foi o PT que fez isso, não. Na verdade, isso aí tem desde que começou a democratização do Brasil. E o próprio governo atual faz muito uso desse cartão corporativo. Nada mudou, continua sempre a mesma coisa. Bem, mostrando para você, eu não dei zoom aqui. Esse senhor que está aqui no canto, gente, é o Roberto Jefferson, tá? Uma figura nojenta da política brasileira. O Roberto Jefferson, ele estava envolvido no caso dos Correios de corrupção, tá? Ele foi denunciado também por Caixa 2, ele fez parte desse esquema do mensalão, ficou preso um tempo, inclusive, saiu, voltou, se não me engano, não tenho certeza, mas acho que ele voltou a se reeleger, e agora ele é aliado do nosso querido presidente, querido caramba, né, bom, o presidente aí que nós temos, tá bom, esse saquinho aí que nós temos como presidente. E aí ele fez, inclusive esses dias, ele fez um vídeo de apoio ao Bolsonaro, tá? Bolsonaro era um exemplo de política, de ética. Gente, quem que é o Roberto Jefferson para falar de ética, meu amigo? Pelo amor de Deus, estava envolvido não em um, mas em vários casos de corrupção, pelo amor. E agora, inclusive, se vocês têm acompanhado a política, aliados do Roberto Jefferson agora conseguiram cargos no governo do Bolsonaro. Isso significa, sabe o quê? Que essa política de tomar lá da cá não mudou nada, tá? Muita gente se enganou aí, mas que ele vai fazer uma política nova, o presidente atual vai fazer uma política nova. Oh, caramba, que política nova o quê? Mesma política de sempre de todos. Gente, o Lula, do meu ponto de vista, o primeiro mandato dele foi sim muito positivo, mas no segundo mandato dele ele fez muitos erros, da forma como ele fez essa política brasileira, de novo, esse toma lá da cá, esses casos de corrupção, realmente foram muito tristes, e isso é uma crítica que a gente tem que fazer, que é inegável, tá bom? Como também é inegável o legado dele, e olha, desculpa, vocês podem até achar horrível, tá? E muitas pessoas têm certeza que vão torcer o nariz quando eu falar isso. Mas, gente, ele, por enquanto, foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Sinto muito. Verdades são verdades e têm que ser ditas, tá? Contra fatos não há argumentos. Melhor presidente, tendo em vista o crescimento econômico que o Brasil teve, a melhoria nessa desigualdade social, os programas sociais que existem até hoje, tá? E que são, sim, muito relevantes. Mas, de novo, fica essa ressalva em relação à corrupção. O Lula, gente, ele tinha como braço direito ali, na verdade ele teve vários braços direitos que depois ficaram presos, tá? Então ele teve como braço direito, por exemplo, Palocci, a gente teve o Dirceu, José Dirceu, que é uma figura também péssima da história brasileira, da política brasileira, ficou preso, se não me engano ainda está preso, não tenho certeza, tá? Então também, foi preso 2 vezes, com certeza. Então, depois que ele perde os braços direitos, quem vira o braço direito do Lula é a Dilma.
A Dilma foi ministra do Lula por um tempo, se não me engano era da Casa Civil, e aí depois, gente, ela acaba, né, tendo até uma repaginada, ela tem toda, corta o cabelo, fica diferente, a postura dela muda, e aí ela vira candidata e posteriormente ela é eleita, então ela é a sucessora do Lula e vira presidente do Brasil, tá? Bom, caso da Dilma, né, gente, é bem complicado. Eu quero dizer para vocês como na minha cabeça a Dilma ser eleita é um marco da história brasileira muito interessante, tá? Para quem não sabe, gente, a Dilma, ela lutou muito contra a ditadura militar no Brasil. Ela fez parte, sim, de guerrilhas e aí algumas críticas, eu não vou entrar nesses termos, não vou falar sobre isso, né, porque é coisas muito complicadas. Ela foi presa, ela foi torturada, tá? Não apanhou pouco, não. A tortura dela foi horrível. Pessoas que ajudaram a fazer essa tortura é aquele tal do brilhante Ustra, que é um que o Bolsonaro sempre exalta. Vocês têm que entender o seguinte, a gente nunca pode ser a favor da tortura, tá? Ah, mas a pessoa matou, a pessoa é delinquente, queria ver se fosse com a sua família. Muito bem, claro que se fosse com a minha família eu ficaria com raiva. Só que direitos humanos servem para absolutamente todos os humanos. E você torturar alguém não deixa você com uma figura diferente do que o próprio criminoso tem, tá bom? Então você está sendo tão errado quanto quem cometeu o crime. No caso da Dilma e de vários presos políticos no período da ditadura, isso se sustenta menos ainda, tá? Que se você pensar nos crimes e no que realmente aconteceu, pro crime, né, para depois a tortura que eles sofreram, foi realmente algo inenarrável, algo péssimo da história brasileira. A Dilma ali, olha, eu coloquei a imagem dela sentada na frente, deixa eu ver se eu dei zoom, acho que eu não dei zoom, desculpa, gente. Ela sentada, né, sendo julgada por esse tribunal aí de generais. Eu só quero mostrar para vocês, que vocês consigam entender a diferença entre a postura dela, da Dilma, e das pessoas que estavam julgando. Todas elas escondidinhas, se vocês separarem na foto, ó, todas elas escondidas, homens de farda, com vergonha, tá? De mostrar a cara. Já ela não, com uma postura altiva, falou, não, então tudo bem, vocês vão me julgar, então vocês me julguem, tá? E aí depois, no destino, eu confesso pra vocês que esse dia que ela subiu a rampa do Planalto pela primeira vez, né, no primeiro mandato dela, eu fiquei muito emocionada, gente, eu chorei até, tá? Porque sim, eu tenho um coração, ele é de gelo? Sim, ele é de gelo, mas às vezes ele se emociona. Quando ela sobe a rampa, a mesma mulher que foi torturada, a mesma mulher que foi condenada injustamente, né, que apanhou tanto, depois era chefe das Forças Armadas no Brasil. O destino é algo, enfim, interessantíssimo, tá? Gente, ela foi eleita, ok. Primeira mulher política, né? Primeira mulher como presidente no Brasil, algo fantástico. Nós temos, sim, vários pontos positivos. Lembrando que a Dilma, ela vai pegar também o bonde andando do Lula. Nós não tínhamos crise no período Lula, então ela pega esse bonde, né, de crescimento econômico. Então o primeiro mandato dela continua isso, a gente continua com as políticas sociais, o crescimento do emprego, a estabilidade econômica e política. Então o primeiro mandato dela, gente, foi realmente, ela tá basicamente pegando a mesma receita que o Lula usou e ela vai lá e repete, tá? Então vocês vão ver aí, ó, coisas muito parecidas, geração de emprego, estabilidade, continuação dos programas que é o Bolsa Família, o FIES, o ProUni, o PAC, tá? Basicamente ela continua com a mesma política, só que você continuar fazendo a mesma coisa, qual que é o complicante? É que o mundo muda, tá? A gente vai tendo, né, progresso, vai tendo diferenças nas formas que o mundo mesmo se organiza. Então uma coisa que serve para 2002, 2005 não é a mesma coisa que serve para 2012, 2013. Então essa continuação dessa política dela acaba entrando em desgaste, tá? Ela vai desgastando a forma, as políticas param de ser efetivas, param de funcionar, tá bom? E aí acontece que a partir, principalmente ali do final do mandato dela, do primeiro mandato dela, a gente já começa a ter alguns problemas, tá? A gente começa a ter o aparecimento da inflação, o crescimento do PIB já começa a ser inferior, até porque o mundo inteiro estava também passando por uma crise, não vou dizer uma crise enorme no mundo, mas a economia mundial já estava num decréscimo, tá? Já não estava naquele grande crescimento, então o PIB brasileiro meio que acompanha também não chega a ser um grande decréscimo, mas é um crescimento pífio, tá? A gente vai ter uma desaceleração desse crescimento.
O setor público, gente, ele começa a apresentar déficit. Por quê? Olha, para você manter a política do Lula, isso exigia que o governo gastasse por conta própria, do próprio bolso, tá? Então, os órgãos públicos, tanto o governo federal, estadual e os municipais, começam a gastar demais. Se você gasta mais do que você ganha, você tem um déficit. Tá? Nenhuma economia é boa, né? Se vocês ganham um salário X e gastam mais do que vocês têm, claro que você começa a entrar no negativo. Então, o governo brasileiro começa a perder esse fôlego, começa a apresentar já problemas, o emprego para de crescer tanto, muitas empresas já mostram que elas não conseguem mais crescer. E aí, gente, sempre, nós já falamos sobre isso, sempre quando a economia vai mal, a gente vai ter o governo sofrendo, né? O governo, ele passa ali a ser muito questionado. E aí, vamos juntar isso com outras características da própria Dilma, tá? A Dilma, gente, não vamos negar, é lógico que ela deve ter feito também o toma lá da cá, tá bom? Porque é assim que se faz política no Brasil. Ela trocou cargos políticos também por, né, favorecimento ali das suas políticas. Só que, no segundo mandato, a gente percebe que esse toma lá da cá, ele vai caindo. É como se ela não... diferente do discurso que é muito falado, essa corrupção na parte do... Quando tem o governo Dilma, claro que ele continua acontecendo, mas você percebe que a Dilma ela tem um distanciamento disso. Tanto é que muitas das coisas que ela queria aprovar, ela não conseguia. Tá bom? Então ela já começa a ter um desgaste ali com a Câmara dos Deputados e Senadores. E no Brasil, gente, se você não tem uma união entre o Executivo e o Legislativo, você não consegue fazer as coisas no Brasil avançarem. Muito bem. A Dilma, ela vai ter, então, esses pontos negativos, déficits, tem queda na venda de commodities, quer dizer, esse comércio mesmo da exportação brasileira começa a entrar em decadência. E aí vem o segundo mandato, quer dizer, ela ganha a eleição lá em 2014, tá? E aí é para assumir em 2015. Gente, quando ela disputa a eleição em 2014, e eu quero deixar bem claro que eu não era a favor, Camila, tá? Minha opinião não vale muita coisa. Mas eu não era a favor da Dilma. Eu acho que a Dilma não tinha já condições, e já estava claro no finalzinho do primeiro mandato dela, que ela já não tinha mais as mesmas condições de governar o Brasil. Então eu acho que é um erro terrível ela se recandidatar, né? E ser reeleita. Quando ela ganha a eleição, o outro que perdeu, que é o Aécio Neves, gente, que é neto lá do Tancredo, tá? Que é aquele que morreu, lembra? Que foi aquele que deveria ser o primeiro presidente pós-período militar, morre, né? Não consegue assumir, assume o Sarney. O Aécio, deputado, senador, por muitos anos, ele não aceita. Ele não aceita. E ele deixa bem claro, gente, que tudo que fosse para a Câmara dos Deputados e Senadores seria reprovado. Ou seja, assim, a partir do momento que a Dilma assumiu o segundo mandato dela, ela já não consegue aprovar nada. Por que não? Porque os deputados e senadores, junto ali com esse centrão, junto com a Aécio, PSDB, MDB, tá? PMDB depois, né? Quer dizer, agora virou MDB de volta. Você vai ter ali todos esses partidos, o DEM, tá? Todos esses partidos ali que são de centro mais para direita, mas mais centro. Esses partidos se unem e não deixa ser aprovado nada pela Dilma. Quer dizer, nenhum dos projetos dela vai para frente. E aí, lentamente, ela vai sendo desgastada, ela não consegue mais governar, o governo dela começa a perder totalmente as suas forças. Para piorar, tá? A gente vai tendo realmente um crescente ali da piora da situação do governo Dilma. Para piorar, gente, começa a surgir a Lava Jato. E a Lava Jato, lembrando que foi no período do Lula e da Dilma que a Polícia Federal e esses órgãos que hoje fazem as investigações no Brasil tiveram liberdade para fazer tudo aquilo que eles fizeram, tá? A Dilma poderia muito bem tentar fazer o que o Bolsonaro está fazendo hoje. Se ela quisesse, ela poderia ter sim feito de uma maneira muito mais tranquila e intervido, não sei se essa palavra existe. Interferido na Polícia Federal e tentar impedir o andamento da Lava Jato. Gente, a Dilma não fez isso. O grande erro da Dilma durante o período dela foi tentar colocar o Lula como ministro para que ele tivesse imunidade parlamentar e não fosse preso na época. Esse realmente foi uma coisa bem nojenta que ela fez. Mas se eu pegar o restante das coisas, lá em 2014, 2015, né, que é quando ela é reeleita, em 2015 ela já não consegue mais comandar. Começa a surgir a Lava Jato e esse mal-estar em relação ao PT, em relação à esquerda, né, toda. Porque o PT está acabando com o Brasil. E realmente a economia não ia bem.
tá bom? A economia brasileira não estava indo bem. Não estava péssima, como veio ficar depois, tá? Mas não estava bem. Muito bem. Aécio ali, os políticos não conseguiam o que queriam dela, os políticos não conseguiam ali meio que manipular ela, esse toma lá da cá, e ele começa a dar uma falhada. E aí surge uma denúncia que ela estava fazendo pedalada fiscal. O que é uma pedalada fiscal? Pedalada fiscal, gente, digamos que o governo fazia era mentir dados para fingir que a economia não estava tão mal, para fingir que você não tinha lá uma crise, tá? Então você finge certo, você faz algumas manipulações. A Dilma foi a única a fazer isso? Não. Na verdade, gente, isso é feito no Brasil há anos, tá? Essas manipulações fiscais, quer dizer, você faz uma manipulaçãozinha aqui, manipulaçãozinha ali, você sabe, essas pequenas trapacinhas, isso sempre foi feito, tá? E isso é uma coisa muito pequena. Se eu pensar em termos de corrupção, se eu pensar nas coisas realmente terríveis que são muito mais graves aqui no Brasil, tá? Teve essa denúncia. Foi levado para a Câmara dos Deputados vários processos de impeachment, porque várias pessoas podem pedir, tá, gente, o impeachment do presidente. Então chegou vários pedidos e isso estava na mão de um ser que na época era o presidente da Câmara, que era o Cunha, o Eduardo Cunha. O Cunha, gente, tentou fazer várias trocas com a Dilma. E a Dilma e ele não combinavam, a Dilma não deu o braço a torcer para umas coisas que ele pediu, automaticamente ele pega um desses pedidos e leva adiante, tá? E a partir desse momento que ele leva adiante, está aberto o processo para o impeachment da Dilma. Esse processo, ele é muito discutido, se vocês procurarem, inclusive em termos jurídicos, vocês vão ver que não se justificava fazer o impeachment da Dilma por conta de pedalada fiscal, tá, meus amores? Então, isso faz a gente usar um termo que é chamado de golpe. Sim, foi golpe. Porque o motivo que levou a ter o impeachment da Dilma era um motivo torpe, é um motivo muito pequeno. E, de novo, se vocês têm dúvidas sobre isso, pesquisem. Os meios jurídicos vão mostrar para vocês que não se sustentava, tá? Bom, ela é tirada do poder, ela sofre um impeachment, só que é um detalhe. Ela sofreu o impeachment, mas logo em seguida tem o processo para deixar ela inelegível, ou seja, para ela não poder mais disputar nenhuma eleição. E aí eles deixam ela livre, tipo assim, eles dizem que ela pode se reeleger. Então, se ela era culpada, por que você vai deixar a pessoa se reeleger depois? Vocês conseguem entender como já mostrava que alguma coisa não estava cheirando bem? E aí, vamos mais um pouquinho adiante. Ela sofre o impeachment, é retirada, o Temer assume o poder, depois tem uma gravação, tá? É solta lá uma gravação, não lembro exatamente como foi conseguida essa gravação, mas de um deputado que é o Romero Jucá, velho na política brasileira. O Romero Jucá, no telefonema, ele fala: olha, nós vamos tirar a Dilma com o Supremo, com tudo. Resumindo, eles estavam já fazendo ali debaixo do pano para tirar a Dilma do poder e colocar o Temer. Por quê? Porque o Temer é uma pessoa muito mais fácil para essa velha política brasileira, tá bom? Eu acho que a Dilma não merecia sofrer o impeachment, mas eu também acho que ela não deveria nem ter sido reeleita. Eu acho que grande parte dessa polarização política que nós vivemos hoje é resultado das eleições de 2014. Tá? Eu acho que 2014 foi um ano chave ali para o Brasil e foi isso que determinou que hoje a gente tivesse essa situação tão péssima, né? Tão horrível, e com esse presidente, turma, que é um presidente, aí sim, vamos falar logo, vai, péssimo em todos os sentidos, é horrível em todos os sentidos, com vários casos também de corrupção, a política velha e a forma como ele se comporta diante principalmente dessa pandemia que nós estamos vivendo, tá bom? Se você não concorda comigo, se você acha que o governo Bolsonaro foi bom, então me mostre uma política que ele fez, tá bom? Uma política clara para desenvolvimento econômico e social do Brasil, e aí talvez eu diga, você tem razão, tá bom? Desafio vocês acharem isso, eu desafio, porque vocês não vão achar, tá bom? Ou quem sabe vocês acham? Fica a dúvida. Amores, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Eu tentei fazer uma coisa que fosse interessante, diferente do que às vezes a gente faz, tá? Se vocês tiverem algum comentário, dúvida, reclamação, quiser me xingar, se quiser me xingar, presta atenção que eu vou xingar de volta, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer também, sei lá, dar temas, professora, por que a gente não fala sobre isso, ou por que a gente fala daquilo? Estou livre para vocês. E agora eu tenho um canal no YouTube, meus queridos, agora eu posso fazer vídeos do que eu quiser, tá certo? Bom, chega então de falar. Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado da aula.
Fiquem bem, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.